A chuva fina de inverno molhava o asfalto da rua quando as últimas caixas de papelão foram jogadas na calçada. Carolina segurava a pequena Laura contra o peito, protegendo a bebê de 5 meses com um cobertor já encharcado. As lágrimas misturavam-se à chuva em seu rosto, enquanto o proprietário do imóvel, um homem de expressão dura, fechava a porta com força, ignorando os pedidos desesperados da jovem. Aos 22 anos, Carolina via sua vida desmoronar ali, naquela esquina movimentada do centro da cidade. O aluguel estava atrasado há 3 meses. Ela havia perdido o emprego de caixa no supermercado quando precisou faltar para cuidar de Laura, que teve uma infecção grave. Sem família que pudesse ajudar e com o pai da criança desaparecido desde a gravidez, Carolina estava completamente sozinha. Suas poucas roupas, utensílios de cozinha e alguns brinquedos de Laura estavam espalhados em caixas encharcadas ao seu redor. O desespero era tão grande que ela nem conseguia pensar em qual seria o próximo passo. Onde dormiria aquela noite? Como alimentaria sua filha? Do outro lado da rua, dentro de um sedã preto de luxo, Rafael observava toda a cena. Ele havia acabado de sair de uma reunião importantíssima com investidores internacionais. Aos 35 anos, Rafael era o presidente executivo de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Seu nome estava nas listas de empresários mais influentes, sua fortuna era invejável, e seu apartamento na cobertura do edifício mais caro da cidade era uma obra de arte moderna. Mas nada disso importava naquele momento. Algo naquela cena o paralisou. Talvez fosse a forma como a jovem protegia a bebê com o próprio corpo, mesmo estando completamente vulnerável. Talvez fosse o desamparo evidente que ele conseguia enxergar mesmo à distância. Ou talvez fosse algo mais profundo, uma memória distante de sua própria mãe, que havia criado ele e o irmão sozinha após o pai abandoná-los. Rafael havia jurado nunca mais sentir aquela impotência que sentiu quando criança, vendo a mãe trabalhar 3 turnos para colocar comida na mesa. Mas ali estava ele, décadas depois, com todo o poder do mundo nas mãos, observando outra mãe enfrentar um pesadelo semelhante. O motorista de Rafael, Antônio, um senhor de 60 anos que trabalhava com ele há mais de 10 anos, também observava a situação. É triste ver isso, Dr. Rafael, comentou ele com a voz embargada. Tanta gente passando necessidade, enquanto outros têm de sobra. Rafael não respondeu. Ele continuou observando Carolina, que agora tentava cobrir as caixas com um plástico rasgado, equilibrando a bebê no braço esquerdo. A menina começou a chorar, aquele choro agudo de bebê com fome e desconforto. Carolina começou a balançá-la, cantarolando baixinho uma canção de ninar mesmo com a voz trêmula de angústia. Foi nesse momento que Rafael tomou uma decisão. Antônio, estacione o carro, ordenou ele, já abrindo a porta. Senhor vai sair na chuva? Antônio perguntou surpreso, sabendo que Rafael era extremamente criterioso com sua agenda e raramente fazia algo impulsivo. Vou sim. Rafael respondeu firmemente, ajeitando o terno italiano que vestia. Não posso simplesmente passar direto. Rafael atravessou a rua com passos decididos, a chuva molhando seu cabelo perfeitamente cortado e seu terno de grife. Quando chegou perto de Carolina, ela estava de costas, tentando organizar os pertences. Ele hesitou por um instante, sem saber exatamente o que dizer. Como se aproximar de alguém em uma situação tão delicada sem parecer invasivo ou condescendente? Boa tarde, Rafael disse com voz suave, tentando soar o menos ameaçador possível. Carolina se virou assustada, instintivamente abraçando Laura com mais força. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e havia uma expressão de medo misturada com vergonha em seu rosto. Ela não respondeu. Apenas olhou para aquele homem alto, de roupas caras, completamente deslocado naquela calçada suja. Desculpe incomodá-la. Rafael continuou, percebendo o desconforto dela. Eu vi o que aconteceu.
Posso perguntar o que houve? Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Carolina baixou o olhar, sentindo as lágrimas voltarem com força total. A gentileza inesperada daquele estranho parecia quebrar a última barreira de resistência que ela havia construído. Fui despejada, ela disse com a voz fraca. Não consegui pagar o aluguel. Eu perdi meu emprego e não tenho para onde ir. A bebê chorou mais alto, e Carolina começou a balançá-la novamente, mas era evidente que ela mesma estava no limite. Rafael sentiu o coração apertar. Ele não era do tipo emotivo, havia aprendido nos negócios a manter as emoções sob controle, mas algo naquela situação o afetava profundamente. Qual é o seu nome? Rafael perguntou. Carolina. E essa é a Laura, ela respondeu, olhando para a filha com um amor tão intenso que Rafael pôde sentir. Carolina, meu nome é Rafael. Olha, eu sei que a gente não se conhece e sei que isso pode parecer estranho, mas eu gostaria de ajudar. A senhora não pode ficar aqui na chuva com um bebê. Deixa eu pelo menos pagar uma estadia num hotel para vocês hoje à noite, enquanto a senhora pensa no que fazer. Carolina olhou para ele com desconfiança. Anos de dificuldade haviam ensinado a ela que nada vinha de graça neste mundo, e homens ricos, oferecendo ajuda para mulheres vulneráveis, geralmente esperavam algo em troca. Por quê? O Senhor não me conhece. Por que ajudaria? Rafael pensou por um momento antes de responder. Porque minha mãe passou por algo parecido quando eu era criança. E eu prometi a mim mesmo que, se algum dia tivesse condições, ajudaria pessoas na mesma situação. Não espero nada em troca, Carolina. Só quero que vocês tenham um lugar seguro para dormir hoje. Havia algo na sinceridade da voz dele que fez Carolina hesitar. Ela olhou ao redor, para as caixas molhadas, para a rua vazia, para o céu cinza. Que escolha ela realmente tinha? A noite estava caindo, a temperatura começava a cair, e Laura precisava de abrigo e comida. Está bem, ela sussurrou, sem conseguir olhar nos olhos dele. Obrigada. Rafael acenou para Antônio, que rapidamente trouxe o carro. Juntos, Rafael e o motorista começaram a colocar as caixas no porta-malas e no banco traseiro. Carolina observava ainda em choque, sem acreditar no que estava acontecendo. Quando tudo estava guardado, Rafael abriu a porta de trás para ela. Entre, por favor. Vamos levá-las para um lugar aquecido. Carolina entrou no carro com cuidado, admirada com o interior luxuoso. O cheiro de couro novo e o conforto dos bancos eram tão distantes da realidade que ela conhecia que parecia um sonho. Laura havia parado de chorar, talvez sentindo a mudança de temperatura e o conforto do veículo. Durante o trajeto, Rafael ligou para sua assistente pessoal. Beatriz, preciso que reserve a suíte executiva do Hotel Metropolitan imediatamente. Para quantas noites? Vamos começar com uma semana. Sim, coloque na minha conta corporativa. E providencie também vale-refeição para o restaurante do hotel. Obrigado. Carolina ouviu a conversa em silêncio, ainda processando tudo. Uma semana em um hotel? Hotel Metropolitan? Ela sabia que aquele era um dos hotéis mais caros da cidade. Quem era aquele homem? Como se lendo seus pensamentos, Rafael se virou no banco da frente e disse: Eu sei que deve estar confusa e provavelmente com medo. É completamente compreensível. O hotel fica a poucos quarteirões daqui. Vou deixar vocês instaladas, garantir que tenham tudo o que precisam e depois vou embora. Amanhã, se quiser, posso voltar e a gente conversa sobre opções de emprego ou outros tipos de ajuda. Mas sem pressão. A senhora decide. Carolina finalmente o olhou nos olhos. Eles eram castanhos escuros, sérios, mas com um brilho de genuína preocupação. Por que está fazendo isso? De verdade? Ela perguntou. Rafael suspirou. Porque eu entendo como é estar sem saída. E porque acredito que, quando temos a capacidade de mudar a situação de alguém para melhor, é nosso dever fazer isso. Simples assim. 20 minutos depois, Carolina estava na porta de uma suíte no 12º andar do Hotel Metropolitan. O quarto era maior que o apartamento onde ela havia morado.
Havia uma cama king size com lençóis brancos impecáveis, uma área de estar com sofá e televisão, e um banheiro com banheira de mármore. As janelas ofereciam uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Carolina colocou Laura na cama, cercando-a com travesseiros para garantir que não rolasse, e deixou as lágrimas finalmente correrem soltas. Rafael havia pedido que levassem as caixas para o quarto, e antes de ir embora, entregou a Carolina seu cartão de visitas. Meu celular está aí. Qualquer coisa que precisar, pode ligar. Amanhã passo aqui por volta das 10 da manhã, se estiver tudo bem para a senhora. Mas só se quiser, sem obrigação. Depois que ele saiu, Carolina pegou o cartão. Rafael Mendes Costa, CEO, Costa Tech Solutions. Um CEO milionário havia acabado de salvá-la da rua. Ela não sabia se ria ou chorava. Naquela noite, depois de tomar um banho quente pela primeira vez em semanas e de alimentar Laura com a fórmula que o hotel providenciou a pedido de Rafael, Carolina deitou-se na cama macia e sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. E talvez aquele encontro inesperado fosse o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto isso, em seu apartamento, Rafael não conseguia parar de pensar em Carolina e na pequena Laura. Ele havia feito muitas negociações multimilionárias, tomado decisões que afetavam centenas de funcionários, viajado pelo mundo fechando contratos importantes. Mas nada disso havia lhe dado a sensação de propósito que sentiu naquela tarde, ajudando aquela jovem mãe. Havia algo nela, na força que ela demonstrava mesmo estando quebrada, que o intrigava profundamente. Rafael foi até a janela panorâmica de seu apartamento, observando as luzes da cidade. Pensou em sua própria mãe, Dona Marta, que havia falecido há 5 anos de complicações cardíacas. Ela sempre dizia que dinheiro sem compaixão era apenas papel, e que o verdadeiro sucesso estava em usar os recursos para fazer diferença na vida dos outros. Rafael havia construído um império, mas quantas vezes realmente havia feito diferença na vida de alguém de forma tão direta? Ele fazia doações para instituições, patrocinava projetos sociais, mas aquilo era distante, impessoal. O que havia feito hoje era diferente. Era real, tangível, humano. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem para Beatriz, sua assistente. Amanhã cancele meus compromissos da manhã. Tenho algo importante para resolver. Beatriz, acostumada com as decisões súbitas de Rafael, apenas respondeu: confirmado, senhor. Na manhã seguinte, Carolina acordou com a luz do sol entrando pelas cortinas finas. Por um momento, ela pensou estar sonhando, mas não, aquilo era real. Ela estava em um quarto de hotel, Laura dormia tranquilamente ao seu lado, e pela primeira vez em meses, ela havia dormido sem preocupação imediata. Ainda havia incerteza sobre o futuro, mas pelo menos naquele momento estava segura. Às 10 horas em ponto, o telefone do quarto tocou. Era a recepção informando que havia um visitante para ela. Rafael havia chegado. Carolina pegou Laura no colo, arrumou o cabelo rapidamente e desceu até o saguão. Rafael estava esperando, desta vez vestindo roupas mais casuais, uma calça jeans escura e uma camisa branca de botão. Ele parecia mais acessível assim, menos intimidador. Quando viu Carolina, ele sorriu. Bom dia. Como foram a noite e a manhã de vocês? Foram ótimas. Carolina respondeu timidamente. Obrigada novamente por tudo. Eu ainda não sei como vou retribuir, mas vou encontrar um jeito. Não precisa retribuir, Rafael disse firmemente. Mas se quiser, podemos tomar um café e conversar sobre seus planos. Trouxe algumas ideias que podem ajudar. Eles foram até o restaurante do hotel. Enquanto Carolina alimentava Laura, Rafael explicou que tinha contatos em várias empresas e poderia ajudá-la a conseguir um emprego. Ele também mencionou que conhecia um programa governamental de moradia para mães solteiras que poderia ser uma solução de médio prazo.
E foi ali, no canal Voz que Conta Histórias, que queremos contar para você como essa conversa simples em um café da manhã estava plantando as sementes de algo muito maior. Se você está gostando dessa história, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos saber que temos pessoas de todo o Brasil e até de outros países acompanhando nossas histórias. Isso nos motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Mas voltando à nossa história, enquanto Rafael falava sobre as possibilidades, Carolina o observava com atenção. Ela notou detalhes que não havia percebido no dia anterior. A forma como ele gesticulava quando estava animado com alguma ideia, o brilho nos olhos quando falava sobre ajudar pessoas, a maneira respeitosa como ele sempre pedia sua opinião antes de sugerir algo. Aquele homem poderoso, acostumado a dar ordens e comandar empresas, estava ali, ouvindo atentamente cada palavra que ela dizia, tratando-a como igual. Por que faz isso? Carolina perguntou de repente, interrompendo uma explicação de Rafael sobre uma vaga de emprego. Sério, por que um homem como o senhor se importa com alguém como eu? Rafael parou, pousou a xícara de café e olhou diretamente para ela. Primeiro, pode me chamar de você. Segundo, não existe alguém como o senhor ou alguém como eu. Somos todos pessoas tentando sobreviver nesse mundo complicado. Você teve azar, circunstâncias difíceis, mas isso não diminui quem você é. E terceiro, ele hesitou, como se estivesse avaliando se devia continuar. Terceiro, porque faz muito tempo que não vejo alguém lutar com tanta coragem pelo que ama. Isso me inspira. Carolina sentiu o rosto corar. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. Ninguém nunca a havia enxergado como mais do que uma mãe solteira sem futuro, um peso para a sociedade. Mas Rafael a via diferente. Ele via força onde outros viam fraqueza. Nas semanas seguintes, Rafael tornou-se presença constante na vida de Carolina e Laura. Ele ajudou Carolina a conseguir uma vaga como recepcionista em uma clínica médica, um emprego com salário justo e horários que permitiriam que ela cuidasse de Laura. Também a auxiliou a se inscrever no programa de moradia e, enquanto o processo corria, estendeu a estadia no hotel. Mas não era apenas a ajuda prática que estava transformando a vida de Carolina. Era a companhia, as conversas, a forma como Rafael interagia com Laura como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele, que nunca havia tido filhos e sempre achou que não tinha tempo para a família, descobria-se animado para os momentos em que poderia visitar as duas. Ver Laura sorrir quando ele chegava, ouvir Carolina contar sobre seu dia, aquilo preenchia um vazio que ele nem sabia que existia. Carolina também estava mudando. A tristeza e o desespero nos olhos dela estavam sendo gradualmente substituídos por esperança e alegria. Ela voltou a sorrir, a fazer planos, a sonhar com o futuro. E cada vez mais, esses sonhos incluíam Rafael. Um dia, enquanto caminhavam no parque próximo ao hotel, Laura no carrinho que Rafael havia comprado, Carolina parou e olhou para ele. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, ele respondeu, sentando-se em um banco. Por que você nunca casou, nunca teve filhos? Um homem como você deve ter tido muitas oportunidades. Rafael riu levemente, um som melancólico. Tive oportunidades, sim, mas sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar. Construir a empresa, expandir negócios, fechar mais um contrato, sempre havia algo mais importante. E quando percebi, estava com 35 anos, cercado de sucesso profissional, mas completamente sozinho na vida pessoal. As mulheres com quem me relacionei só se interessavam pelo meu dinheiro ou pelo status. Nunca houve conexão real. E agora? Carolina perguntou baixinho, sentindo o coração acelerar. Rafael olhou para ela, e naquele momento algo mudou entre eles.
Não eram mais apenas um homem ajudando uma mulher necessitada. Eram duas pessoas que, contra todas as probabilidades e expectativas sociais, estavam começando a se importar uma com a outra de uma forma muito mais profunda. Agora, Rafael disse lentamente, eu estou começando a entender o que realmente importa na vida. E não tem nada a ver com dinheiro ou sucesso profissional. Carolina sentiu lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de algo novo, algo que ela pensou que nunca mais sentiria, esperança de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser feliz novamente, e não apenas sobreviver, mas realmente viver. Mas o que nenhum dos dois sabia era que esse começo promissor estava prestes a enfrentar desafios que testariam cada fibra desse sentimento nascente. Porque nem tudo seria fácil, e o mundo ao redor de Rafael e Carolina tinha suas próprias opiniões sobre aquele relacionamento improvável. A brisa do fim de tarde balançava suavemente as árvores do parque, e o sol começava a se esconder atrás dos prédios altos, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Laura soltava pequenos sons no carrinho, mexendo as perninhas como se tentasse participar daquela conversa silenciosa entre Carolina e Rafael. Carolina respirou fundo, tentando organizar o turbilhão de sentimentos dentro do peito. Havia poucas semanas, ela estava na rua, com a bebê no colo, sem saber onde dormiria. Agora, caminhava ao lado de um homem que parecia ter saído de outro mundo, um mundo de conforto, segurança e possibilidades. O contraste era tão grande que às vezes ela temia acordar e descobrir que tudo não passava de um sonho. Você parece preocupada, Rafael comentou, observando a expressão dela. Quer me contar o que se passa aí dentro dessa cabeça? Carolina riu de leve, mas havia melancolia no riso. É só que tudo está acontecendo tão rápido. Eu não estava preparada para nada disso. Um lugar para ficar, um emprego, agora. Você. Eu? Rafael arqueou a sobrancelha, intrigado. Sim, você, ela respondeu, olhando para o chão por um instante antes de encará-lo. Eu não sei qual é o nosso lugar na vida um do outro. Você é um empresário importante. Tem uma vida completamente diferente da minha. Eu sou uma mãe solteira, tentando reconstruir o pouco que tenho. Às vezes, eu me pergunto se isso tudo não vai acabar de repente, como começou. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, escolhendo as palavras com cuidado. Carolina, você não é um caso de caridade, nem um projeto. Eu não entrei na sua vida para resolver tudo e ir embora. A verdade é que... Ele suspirou, olhando rapidamente para Laura no carrinho, como se buscasse coragem naquele pequeno rosto inocente. A verdade é que eu gosto de estar com vocês. Quando o dia é difícil, quando as reuniões são tensas, é pensar em vocês que me dá vontade de voltar para casa. Mesmo que esse casa ainda não tenha forma clara. A palavra casa ecoou na mente de Carolina como um sino distante. Casa. Algo que ela não sentia há muito tempo. Eu tenho medo, ela confessou em voz baixa. Medo de me apegar, medo de me iludir, medo de você perceber um dia que isso tudo é um peso para a sua vida. Rafael se inclinou um pouco para mais perto, sem tocá-la, respeitando o espaço dela. Você não é peso nenhum, mas entendo o seu medo. Eu também tenho o meu. Eu nunca construí uma família, nunca fui responsável por alguém além dos meus funcionários. Estou aprendendo, tropeçando, errando e acertando. Mas, se você permitir, eu quero aprender ao seu lado. Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas, e ela desviou o olhar para o carrinho, onde Laura agora chupava o dedinho, alheia aos sentimentos que agitavam o coração dos adultos. Você está falando sério? Ela perguntou, ainda desconfiada. Estou, Rafael respondeu com firmeza, mas sei que palavras não bastam. Então, vou deixar o tempo mostrar minhas intenções. O que você acha de irmos com calma, sem rótulos, sem pressa, deixando as coisas acontecerem naturalmente? Carolina assentiu, sentindo uma mistura de alívio e medo. Acho melhor assim,
Ela murmurou. Os dias foram passando e a rotina de Carolina começou a ganhar contornos mais definidos. Ela acordava cedo, dava mamadeira para Laura, a deixava na creche que o programa social havia indicado e seguia para a clínica onde trabalhava como recepcionista. Lá, atendia pacientes com um sorriso simpático, organizava agendas, aprendia a lidar com computador e sistemas que nunca tinha imaginado usar. No começo, sentiu-se insegura, com medo de errar, mas logo percebeu que tinha a habilidade para lidar com pessoas. Sua delicadeza e paciência chamaram a atenção dos médicos e da gerente da clínica, Dona Lúcia, uma mulher de 50 e poucos anos, de fala firme e coração generoso. "Você tem jeito, menina", dizia Dona Lúcia. "Jeito com gente não se aprende em curso nenhum. Ou a pessoa tem ou não tem. E você tem de sobra." Carolina aprendia, trabalhava, se esforçava. Todas as noites, exausta, voltava para o quarto do hotel ou para o pequeno apartamento que, depois de algumas semanas, conseguiu alugar com a ajuda do programa. Não era grande, nem luxuoso, mas era seu. Tinha um quarto, uma sala pequena, cozinha simples e um banheiro. E o mais importante, era um lugar onde Laura poderia crescer com dignidade. Rafael comemorou silenciosamente aquele passo importante na vida de Carolina. Ele foi junto conhecer o apartamento, ajudou a montar alguns móveis simples, montou o berço de Laura com as próprias mãos, algo que nunca tinha imaginado fazer. Enquanto apertava parafusos e tentava entender o manual, ria de si mesmo. "Você já fechou contrato com gente do mundo inteiro, mas um berço está te derrotando." Carolina brincou, rindo ao vê-lo suar por causa do móvel. "Não provoque", ele retrucou em tom leve. "Este é o contrato mais importante que estou assinando sem caneta. O contrato de que essa menina aqui vai dormir segura", disse, olhando com carinho para Laura. Aos poucos, os vizinhos começaram a notar a presença daquele homem elegante que aparecia com frequência no prédio simples onde Carolina morava. Alguns cochichavam, outros observavam com curiosidade. Uma vizinha, Dona Teresa, senhora de mais de 60 anos, aproximou-se um dia, enquanto Carolina chegava com uma sacola de compras e Laura no colo. "Posso perguntar uma coisa, minha filha?" ela disse, com aquele jeito curioso, mas sem maldade. "Claro, Dona Teresa", respondeu Carolina, já acostumada com o jeito franco da vizinha. "Aquele rapaz que vem sempre aqui é parente? Namorado? É um moço diferente, educado, mas claramente não é desse nosso mundo aqui." Carolina sentiu o rosto esquentar. "Ele é um amigo. Alguém que me ajudou num momento difícil." Dona Teresa sorriu com doçura. "Minha filha, às vezes a vida manda anjos disfarçados de gente com roupa fina. Não desperdiça não, mas também não se joga de cabeça sem ver se tem água na piscina, viu?" Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Carolina. Anjo de roupa fina. Era assim que ela, muitas vezes, via Rafael. Mas, ao mesmo tempo, lembrava-se de todas as vezes que foi decepcionada, abandonada, julgada. Não queria cometer os mesmos erros. Uma noite, Rafael convidou Carolina e Laura para jantarem no apartamento dele. Ela hesitou. Sabia que era um mundo completamente diferente do seu e temia se sentir deslocada. Mas, depois de alguma insistência gentil, aceitou. Quando o elevador se abriu no último andar, Carolina sentiu o coração bater mais rápido. O corredor era silencioso, decorado com quadros modernos. A porta do apartamento de Rafael era grande, de madeira escura, com acabamento impecável. Ele abriu com um sorriso, usando roupas simples, mas elegantes. "Sejam bem-vindas", ele disse, afastando-se para deixá-las entrar. O interior do apartamento era amplo, com janelas enormes que mostravam toda a cidade iluminada. Móveis de design sofisticado, obras de arte nas paredes, uma cozinha planejada que parecia revista. Carolina se sentiu pequena naquele ambiente, mas Rafael percebeu seu desconforto e tratou logo de suavizar o clima.
Eu sei que parece um pouco exagerado, mas no fundo é só um monte de paredes com coisas caras dentro, ele disse sorrindo. O que faz um lugar ser lar não é isso aqui, é quem está dentro. Laura, no colo de Carolina, olhava em volta com olhos curiosos. Rafael estendeu os braços. Posso pegá-la? Carolina assentiu, e ele segurou a menina com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. Laura o encarou por alguns segundos, depois abriu um sorriso banguela e tentou segurar a gravata que ele usava. Já começou a mandar em mim, é? Ele riu encantado. Enquanto Rafael caminhava pela sala com Laura no colo, mostrando as luzes da cidade pela janela, Carolina observava. Havia ternura nos gestos dele, um cuidado que ela não esperava ver em alguém tão acostumado a mandar em tudo. Aquilo mexia com ela de um jeito que dava medo. Carolina, Rafael chamou depois de alguns minutos, já na cozinha. Eu fiz uma comida simples, nada demais. Macarrão com molho de tomate caseiro. Minha mãe me ensinou essa receita. Você cozinha? Ela perguntou surpresa. Quando quero lembrar dela, sim, ele respondeu com um sorriso saudoso. Sentaram-se à mesa, Laura em uma cadeirinha que Rafael havia mandado comprar só para aquela ocasião. Entre garfadas e risos, compartilharam histórias. Carolina contou um pouco sobre a adolescência difícil, o relacionamento conturbado com o pai de Laura, que desapareceu assim que soube da gravidez. Rafael contou sobre os primeiros empregos, o começo da empresa, noites sem dormir tentando fazer o negócio dar certo. Você sempre quis ser rico? Carolina perguntou em dado momento. Quis poder, ele respondeu, pensativo. O poder de não ver minha mãe humilhada de novo, de não precisar escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. Dinheiro foi o caminho para isso, mas depois de um tempo eu percebi que virei escravo desse mesmo dinheiro. E agora? Ela insistiu. Agora, ele olhou para ela e para Laura, que brincava com uma colher de plástico. Agora eu estou tentando descobrir como usar o que conquistei para construir algo que faça sentido. E, de alguma forma, vocês estão no centro dessa descoberta. Carolina sentiu um calor subir do peito ao rosto. Não disse nada, mas aquela frase ficou gravada em sua memória como um segredo precioso. Nesse momento, querido ouvinte aqui do canal Voz que Conta Histórias, se você está se envolvendo com essa trama, se enxergando em algum pedaço dessa jornada, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito a manter esse espaço vivo, trazendo mais histórias para aquecer o coração, especialmente para você que já passou dos 50 e sabe o quanto a vida pode surpreender. E conta aí nos comentários. Você acredita que encontros assim, inesperados, ainda podem acontecer na vida real? Os meses seguintes foram de aproximação lenta, mas constante. Rafael começou a aparecer nos fins de semana com mais frequência. Levava Carolina e Laura para passear no parque, às vezes para almoçar em restaurantes simples que ela se sentia à vontade para frequentar. Ele fazia questão de se adaptar ao mundo dela, em vez de arrastá-la para o dele o tempo todo. Um sábado, decidiram ir à feira livre do bairro. Carolina empurrava o carrinho de Laura, enquanto Rafael carregava as sacolas de frutas e verduras, rindo quando algum feirante fazia piada. Leva essa manga aqui, patrão, é doce igual paixão nova, disse um dos feirantes, piscando para Carolina. Rafael corou levemente, mas entrou na brincadeira. Então me vê duas, que acho que a minha paixão está ficando cada vez mais doce, respondeu, lançando um olhar significativo para Carolina. Ela fingiu ignorar, mas o coração disparou. No entanto, nem tudo eram flores. Do outro lado da vida de Rafael, nem todos viam com bons olhos aquela aproximação dele com uma jovem mãe solteira de origem humilde. Na diretoria da empresa, comentários começaram a surgir. Alguns sócios, mais antigos e conservadores, murmuravam em reuniões informais que Rafael estava se distraindo e que isso poderia prejudicar a imagem da companhia. Um deles, Marcelo, antigo colega de faculdade e agora diretor financeiro, resolveu tocar no assunto diretamente.
Rafa, posso falar abertamente? Perguntou em uma noite, após uma reunião longa. Pode, respondeu Rafael, já imaginando o assunto. Esse envolvimento seu com aquela moça, Carolina, não é? Você tem certeza do que está fazendo? A imprensa adora uma história para derrubar gente bem-sucedida. Se descobrirem que o grande CEO está se envolvendo com uma ex-desempregada que você tirou da rua, vão fazer um prato cheio. Vão dizer que é golpe, que você está sendo manipulado. Rafael sentiu a raiva subir, mas conteve-se. Primeiro, a vida pessoal é minha. Segundo, Carolina não está me manipulando. Terceiro, se a imprensa quiser falar, vai falar de qualquer jeito. E eu não vou deixar o medo de fofoca decidir quem merece estar na minha vida. Marcelo ergueu as mãos em sinal de rendição. Tudo bem, tudo bem. Só estou dizendo isso porque me preocupo com você e com a empresa. Às vezes, quando a gente se envolve emocionalmente, perde a visão estratégica. Talvez eu esteja cansado de viver só na estratégia e esquecer que também sou humano. Rafael respondeu. Mas aquela conversa deixou marcas. Nos dias seguintes, Rafael percebeu que olhares se cruzavam quando ele chegava na empresa, que cochichos surgiam aqui e ali. Ele sempre foi respeitado por sua competência, mas agora percebida também certa curiosidade maldosa rondando os corredores. Do lado de Carolina, algo semelhante acontecia, só que em outra escala. Algumas colegas de trabalho, especialmente as mais novas, olhavam com inveja quando viam Rafael buscá-la após o expediente. Ela deu sorte, né? Comentou uma delas. Arrumou um ricaço para cuidar dela e da filha. Queria ver se ele ia olhar para ela se estivesse apertando o ônibus com a gente. Carolina ouviu por acaso esse comentário, enquanto passava pelo corredor. Aquilo doeu. Ela não queria ser vista como interesseira, como alguém que se aproveitava de Rafael. Sabia do quanto havia se esforçado, do quanto trabalhava para se manter. Mas parecia que, para algumas pessoas, nada disso importava. Naquela noite, quando Rafael foi buscá-la, ela estava mais calada do que o usual. No carro, ele percebeu. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, preocupado. Não é nada, ela respondeu, olhando pela janela. Carolina, já estamos próximos demais para você dizer não é nada com essa cara e eu acreditar. Ele insistiu com suavidade. Ela respirou fundo e decidiu contar. Falou sobre os comentários na clínica, sobre como algumas pessoas achavam que ela estava se aproveitando dele. À medida que falava, as lágrimas começaram a escorrer. Eu nunca quis ser um peso na sua vida, Rafael. Eu trabalho, corro atrás, cuido da minha filha. Mas parece que, aos olhos de muita gente, eu só sou a moça pobre que o cara rico ajuda. Rafael sentiu o peito apertar. Parou o carro em uma rua mais tranquila, desligou o motor e se virou completamente para ela. Olha para mim, pediu. Ela hesitou, mas levantou o rosto, os olhos marejados. Você não é peso nenhum, não é um projeto, não é um estereótipo. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Se algumas pessoas escolhem ver outra coisa, isso fala muito mais sobre elas do que sobre você. Não deixe que a opinião de quem não paga suas contas nem ajuda a criar sua filha defina quem você é. Mas dói, ela confessou. Eu sei que dói, ele respondeu, com a voz embargada. Mas, se você deixar, eu quero estar do seu lado para segurar sua mão quando doer. Houve um silêncio intenso, cheio de sentimentos não ditos. Carolina olhou para ele, viu nos olhos dele algo que ia além da compaixão. Era carinho, respeito, admiração. Aquilo a desarmou. Sem pensar muito, ela aproximou o rosto devagar, como quem teme quebrar um cristal. Rafael fez o mesmo e, pela primeira vez, seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de cuidado. Não foi um beijo de paixão impulsiva, mas de reconhecimento, como duas almas dizendo estou aqui, uma à outra. Quando se afastaram, ficaram um instante em silêncio, respirando fundo, ainda próximos. Isso muda alguma coisa entre nós? Carolina perguntou, com um misto de medo e esperança. Muda,
Rafael respondeu, com um meio sorriso. Mas para mim, muda para melhor. Lá no banco de trás, Laura fez um som mais alto, como se estivesse protestando por ter sido esquecida por alguns segundos. Ambos riram e o clima se suavizou. O que eles não sabiam é que aquele beijo seria o primeiro passo para desafios ainda maiores. Porque, quando um amor nasce em mundos tão diferentes, a vida sempre dá um jeito de testar se esse sentimento é, de fato, capaz de resistir. E é justamente nesses testes que a verdadeira essência de cada um aparece. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que, aos poucos, foi se tornando familiar para Carolina e Rafael. Eles não anunciaram oficialmente o relacionamento, mas também não escondiam mais. Rafael passava os fins de semana no apartamento simples de Carolina, ajudando com Laura, cozinhando juntos, assistindo televisão no sofá pequeno, enquanto a bebê dormia no colo de um dos dois. Eram momentos de uma simplicidade que ele nunca havia experimentado, e que preenchiam um vazio que luxo nenhum conseguia preencher. Carolina, por sua vez, estava começando a entender que Rafael não era apenas um homem rico que havia aparecido para salvá-la. Ele era alguém com feridas próprias, alguém que também havia sofrido, que carregava o peso de expectativas e solidão. Ela via nos olhos dele, quando falava da mãe falecida, a mesma saudade que ela sentia da infância perdida, da família que nunca teve. Laura crescia rápido e Rafael acompanhava cada conquista com fascínio genuíno. Quando a menina deu os primeiros passinhos, foi em direção a ele, que estava sentado no chão da sala. Ele abriu os braços, os olhos brilhando de emoção, e quando Laura caiu em seu colo, rindo, Carolina viu lágrimas escorrerem pelo rosto dele. "Desculpa", ele disse, enxugando o rosto rapidamente. "É que eu nunca pensei que veria algo assim tão de perto, sabe? Nunca pensei que seria parte disso." Carolina se ajoelhou ao lado deles, colocando a mão no ombro de Rafael. "Você é parte disso. Laura te ama. E eu..." Ela hesitou, mas decidiu ser corajosa. "E eu também te amo." Foi a primeira vez que ela disse aquelas palavras em voz alta. Rafael olhou para ela, surpreso, emocionado. "Eu também te amo, Carolina. E amo essa menina como se fosse minha." Aquela declaração selou algo entre eles. Não era mais uma ajuda temporária, não era mais uma amizade incerta. Era amor verdadeiro e profundo, nascido das circunstâncias mais improváveis. Mas o mundo ao redor não estava pronto para aceitar aquilo tão facilmente. Na empresa, a situação começou a ficar tensa. Marcelo, o diretor financeiro, convocou uma reunião extraordinária com os principais sócios. Rafael não foi convidado, o que já era um sinal de alerta. Quando soube por Beatriz, sua assistente, ficou furioso. "Eles não podem fazer uma reunião dessas sem mim", ele disse, pegando o paletó. "Doutor Rafael, eles disseram que é sobre questões administrativas internas." Beatriz tentou explicar, mas estava claramente desconfortável. "Besteira. É sobre mim e sobre Carolina", ele respondeu, saindo em direção à sala de reuniões. Quando entrou sem bater, encontrou 5 dos sócios principais sentados ao redor da mesa. O silêncio foi imediato. Marcelo foi o primeiro a falar. "Rafael, essa reunião era privada." "Reunião sobre a empresa em que eu sou CEO não é privada para mim", Rafael retrucou, sentando-se na cabeceira. "O que está acontecendo aqui?" Um dos sócios, Sr. Augusto, um homem de mais de 60 anos, suspirou. "Rafael, você sabe que respeitamos muito seu trabalho. Você construiu essa empresa, transformou ela no que é hoje. Mas estamos preocupados." "Preocupados com o quê?" Rafael perguntou, embora já soubesse a resposta. "Com sua vida pessoal", Sr. Augusto continuou. "Esse relacionamento seu com aquela moça está gerando comentários.
Alguns clientes importantes já fizeram perguntas, insinuaram que você pode estar sendo manipulado. A imagem da empresa está em jogo. Rafael sentiu a raiva ferver dentro dele, mas manteve a voz controlada. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade de gerir essa empresa. Os resultados estão aí, melhores do que nunca. E Carolina não está manipulando ninguém. Ela é uma mulher honesta, trabalhadora, que cuida da filha com dignidade. Ninguém está questionando o caráter dela. Marcelo interveio. Mas você precisa entender que pessoas de fora não veem assim. Eles veem um CEO milionário com uma moça muito mais jovem, de origem humilde, com uma filha. A narrativa escreve sozinha na cabeça das pessoas. E daí? Rafael rebateu. Desde quando a gente vive para agradar a narrativa dos outros? Eu construí essa empresa do zero, trabalhei dia e noite, sacrifiquei minha vida pessoal por anos. Agora que finalmente encontrei alguém que me faz feliz, vocês querem que eu abra mão disso para manter aparências? O silêncio pesou na sala. Senhor Augusto finalmente falou, com voz mais suave. Rafael, ninguém está pedindo para você abrir mão. Só estamos pedindo discrição. Pelo menos até as coisas se acalmarem, até a fusão com a empresa americana ser concluída. Depois disso, você faz o que quiser. Rafael levantou-se bruscamente. Discrição. Esconder a mulher que amo como se fosse motivo de vergonha. Vocês estão me pedindo isso? Ninguém respondeu. Saibam que minha vida pessoal não está em negociação. Rafael disse, caminhando em direção à porta. E se algum cliente tem problema com quem eu escolho amar, então talvez seja melhor procurar outra empresa para fazer negócios. Ele saiu batendo a porta. Naquela noite, Rafael foi direto para o apartamento de Carolina. Quando ela abriu a porta, viu no rosto dele que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou, preocupada. Ele entrou, sentou-se no sofá com as mãos no rosto. Carolina sentou-se ao lado dele, esperando. Depois de alguns minutos, Rafael contou tudo. A reunião, as preocupações dos sócios, o pedido de discrição. Carolina ouviu em silêncio, sentindo o coração apertar. Quando ele terminou, ela respirou fundo. Rafael, se eu estou causando problemas na sua vida profissional, talvez... Não. Ele a interrompeu, pegando as mãos dela. Não termine essa frase. Você não está causando problema nenhum. O problema são pessoas que acham que podem opinar sobre minha vida. Eu não vou abrir mão de você, Carolina. Não vou. Mas e a empresa? E tudo que você construiu? Ela insistiu, com lágrimas nos olhos. A empresa vai continuar existindo, com ou sem a aprovação deles sobre minha vida pessoal, Rafael respondeu com firmeza. E se chegar ao ponto de ter que escolher, eu escolho você. Sempre. Carolina chorou, não de tristeza, mas de uma mistura de medo e amor. Ela nunca havia se sentido tão importante na vida de alguém, mas ao mesmo tempo temia ser a razão pela qual Rafael perderia tudo. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Um blog de fofocas empresariais publicou uma matéria especulativa sobre a vida pessoal de Rafael, mencionando vagamente um relacionamento polêmico que estaria dividindo os sócios da Costa Tech Solutions. Embora não citasse nomes, era claro do que se tratava. Carolina leu a matéria no celular durante o intervalo do trabalho e sentiu o estômago embrulhar. Aquilo estava ficando maior do que ela podia controlar. Mas não era só do lado de Rafael que os problemas surgiam. No prédio onde Carolina morava, alguns vizinhos começaram a fazer comentários maldosos. Um deles, Sr. Mário, um homem de meia-idade desempregado que vivia de bicos, não perdia a oportunidade de soltar indiretas. E aí, Carolina, o patrão vem hoje? Ele perguntou certa tarde, quando ela chegava com Laura. Ele não é meu patrão. Ela respondeu, tentando manter a calma. Ah, não, pensei que era. Porque só pode estar te pagando muito bem para aparecer sempre aqui com cara de apaixonado. Ele riu, maldoso. Carolina sentiu a raiva subir, mas respirou fundo e entrou no prédio sem responder.
Dona Teresa, que presenciou a cena, foi atrás dela. Não liga para esse aí, minha filha. Gente frustrada sempre vai tentar derrubar quem está subindo, ela disse com carinho. Obrigada, Dona Teresa. Carolina respondeu, com um sorriso fraco. À medida que as semanas passavam, a pressão aumentava dos dois lados. Rafael começou a perceber olhares diferentes na empresa, comentários disfarçados, uma tensão que antes não existia. Alguns clientes importantes pediram reuniões só para conversar, mas era evidente que queriam avaliar se ele ainda estava confiável. Carolina, por sua vez, começou a se sentir cada vez mais insegura. Ela via o peso que sua presença trazia para a vida de Rafael e começou a questionar se realmente valia a pena. Não por ela, mas por ele. Uma noite, depois de um dia especialmente difícil, Carolina tomou uma decisão. Quando Rafael chegou ao apartamento dela, ela estava séria, mais do que o normal. Precisamos conversar, ela disse, e aquelas palavras já trouxeram um arrepio para Rafael. O que foi? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela no sofá. Rafael, eu acho que a gente precisa dar um tempo, ela disse, evitando olhar nos olhos dele. Como assim, um tempo? Ele perguntou, incrédulo. Você está perdendo tudo por minha causa. A empresa, a confiança dos sócios, a imagem que construiu. Eu não posso ser a razão disso. Não é justo. Rafael sentiu o mundo desabar. Carolina, você não está entendendo. Eu não estou perdendo nada. Eu estou ganhando. Pela primeira vez na vida, estou ganhando algo que realmente importa. Mas e se você se arrepender depois? E se, daqui a um tempo, olhar para trás e perceber que abriu mão de tudo por causa de mim? Ela questionou, com a voz trêmula. Eu não vou me arrepender, ele respondeu, pegando o rosto dela entre as mãos. Carolina, olha para mim. Eu passei a vida inteira construindo coisas que, no final, não significavam nada. Prédios, contratos, dinheiro. Mas você e Laura, vocês são reais. Vocês são o que dá sentido a tudo isso. Ela chorava, dividida entre o desejo de acreditar e o medo de destruir a vida dele. E se não der certo? E se a gente não conseguir superar tudo isso? E se der certo, ele retrucou. E se a gente conseguir, não vale a pena tentar? Houve um silêncio longo. Laura, dormindo no berço ao lado, soltou um suspiro suave, como se estivesse reagindo à tensão no ar. Eu tenho medo, Carolina confessou. Eu também, Rafael admitiu. Mas prefiro ter medo ao seu lado do que segurança sozinho. Aquelas palavras tocaram fundo em Carolina. Ela segurou as mãos dele com força, como quem se agarra a uma tábua em meio à tempestade. Então a gente enfrenta junto, ela disse finalmente. Juntos, ele repetiu, selando a promessa com um beijo. Mas o que nenhum dos dois sabia era que o maior desafio ainda estava por vir. Porque às vezes o amor precisa passar pelo fogo para provar que é forte o suficiente para durar. E esse fogo estava prestes a se acender de uma forma que eles jamais imaginariam. Continue. A narrativa segue seu curso natural, levando Carolina e Rafael ao momento mais desafiador de sua jornada juntos. Parte 4. As semanas que se seguiram trouxeram uma calma tensa, como aquela que antecede uma grande tempestade. Rafael e Carolina decidiram seguir em frente com o relacionamento, enfrentando os julgamentos e as pressões externas com a força que encontravam um no outro. Mas a vida tinha outros planos, e nem sempre os planos da vida são fáceis de aceitar. Foi em uma manhã comum de quinta-feira que tudo começou a mudar. Carolina estava no trabalho, organizando fichas de pacientes, quando sentiu uma tontura súbita. Ela segurou na mesa, respirou fundo, pensando que era apenas cansaço. Afinal, as noites tinham sido agitadas com Laura, que estava com os primeiros dentinhos nascendo e acordava chorando várias vezes. Mas a tontura voltou mais forte, acompanhada de uma náusea intensa.
Dona Lúcia, a gerente da clínica, percebeu. Carolina, você está bem? Está pálida. Estou só um pouco tonta, Carolina respondeu, tentando sorrir. Vai para casa descansar. Não adianta ficar aqui se mal está se aguentando de pé, Dona Lúcia ordenou com firmeza maternal. Carolina não discutiu. Pegou suas coisas e foi buscar Laura na creche antes de voltar para casa. Durante o trajeto de ônibus, a tontura persistia e um pensamento começou a tomar forma em sua mente. Um pensamento que a assustou profundamente. Quando chegou em casa, colocou Laura para tirar uma soneca e foi até a farmácia da esquina. Comprou um teste de gravidez com as mãos tremendo. Não podia ser, ela pensou. Mas os sintomas estavam todos ali. 15 minutos depois, sentada no banheiro minúsculo do apartamento, Carolina olhava para as 2 linhas no teste. Positivo. Ela estava grávida, grávida de Rafael. As lágrimas vieram instantaneamente, mas não eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de medo, de desespero, de incerteza. Como isso havia acontecido? Eles sempre tomaram cuidado, mas aparentemente não o suficiente. E agora? Como ela iria contar para Rafael? Ele, que já estava enfrentando problemas por causa dela, agora teria que lidar com uma gravidez inesperada. Carolina passou o resto do dia em estado de choque. Quando Rafael ligou à noite, como sempre fazia, ela inventou uma desculpa de que estava cansada e que conversariam no dia seguinte. Ela precisava de tempo para processar, para pensar, para decidir como abordar aquilo. Mas o tempo não foi gentil com ela. Nos dias seguintes, os sintomas pioraram. Náuseas matinais, cansaço extremo, sensibilidade a cheiros. Rafael percebeu que algo estava diferente, mas Carolina continuava dizendo que era só cansaço. Foi Dona Teresa, a vizinha sábia, quem finalmente confrontou Carolina. Ela bateu na porta em uma tarde, trazendo uma marmita de comida caseira. Minha filha, você está grávida, não está? Ela perguntou diretamente, assim que Carolina abriu a porta. Carolina arregalou os olhos. Como você, filha, criei 4. Reconheço uma grávida a quilômetros de distância. Dona Teresa disse, entrando no apartamento. Você já contou para o Rafael? Carolina negou com a cabeça, deixando as lágrimas rolarem. Não sei como contar. Ele já está enfrentando tanta coisa por minha causa. Como vou chegar e dizer que estou grávida de novo? Dona Teresa segurou as mãos dela com firmeza. Escuta bem o que vou te dizer, Carolina. Esse homem te ama. Eu vejo nos olhos dele toda vez que ele chega aqui. E um homem que ama de verdade não foge na hora do aperto. Você precisa confiar nele, precisa contar. Quanto mais demorar, pior vai ser. Carolina sabia que ela tinha razão, mas o medo ainda era paralisante. Naquela mesma noite, Rafael apareceu sem avisar, trazendo comida chinesa e com aquele sorriso que sempre derretia o coração de Carolina. Mas quando viu o rosto dela, pálido e com olhos inchados de tanto chorar, o sorriso desapareceu. O que aconteceu? Alguém te machucou? É Laura? Ele perguntou, imediatamente preocupado. Não, Laura está bem. Está dormindo, Carolina respondeu, a voz trêmula. Então o que é? Carolina, você está me assustando. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um momento, reunindo toda a coragem que tinha. Rafael, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Carolina não teve coragem de abrir os olhos, com medo da reação dele. Quando finalmente abriu, viu Rafael parado, os olhos arregalados, processando a informação. Grávida. Ele repetiu, como se testasse a palavra. Você está grávida. De quanto tempo? Não sei exatamente. Alguns meses, eu acho. Fiz o teste essa semana, ela respondeu, abraçando o próprio corpo como se quisesse se proteger. Rafael passou a mão pelo cabelo, deu alguns passos pela sala, claramente tentando processar. Carolina sentiu o coração partir. Ele estava arrependido.
Ele ia embora. Ela tinha certeza. Mas então Rafael parou, virou-se para ela e, para sua surpresa, havia lágrimas nos olhos dele. Carolina, você está me dizendo que vamos ter um filho? Ela assentiu, confusa com o tom dele. E então Rafael fez algo completamente inesperado. Ele se ajoelhou na frente dela, segurou as mãos dela e começou a chorar. Eu vou ser pai. Vou ter um filho com você. Você não está bravo? Carolina perguntou, ainda sem acreditar. Bravo. Carolina, eu estou em choque sim, mas não de raiva. Estou em choque de felicidade, ele disse, levantando e a abraçando com força. Eu pensei que nunca teria isso. Pensei que família não era para mim. E agora você está me dando não só Laura, que já amo como filha, mas um filho nosso. Nosso, Carolina. Ela desabou em soluços no ombro dele, aliviada, emocionada, ainda com medo, mas agora com esperança. Eu pensei que você fosse embora, ela confessou entre lágrimas. Nunca. Eu nunca vou embora, ele prometeu, segurando o rosto dela. Nós vamos fazer isso juntos. Vamos ser uma família de verdade. E naquele momento, ali naquele apartamento simples, com Laura dormindo no quarto ao lado e uma nova vida crescendo dentro de Carolina, Rafael tomou a decisão mais importante de sua vida. Casa comigo, ele disse, olhando fundo nos olhos dela. Carolina prendeu a respiração. O quê? Casa comigo, Carolina. Eu sei que não é o pedido mais romântico, sem anel, sem preparação, mas eu não quero esperar mais. Quero que você seja minha esposa. Quero criar Laura e esse bebê que está vindo como uma família de verdade. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Você aceita? Carolina estava em choque. Parte dela queria gritar sim, imediatamente. Mas outra parte, a parte que havia sido ferida tantas vezes, ainda tinha medo. Rafael, tem certeza? Você sabe que isso vai complicar ainda mais as coisas na empresa, com os sócios, com tudo, ela disse, ainda preocupada. Que se danem os sócios, que se dane a empresa, que se dane tudo, Carolina. Você é a única coisa que realmente importa. Você, Laura e esse bebê. Vocês são minha família. E por vocês, eu enfrento o mundo inteiro se for preciso. E foi naquele momento, vendo a determinação e o amor genuíno nos olhos de Rafael, que Carolina finalmente permitiu que todas as suas defesas caíssem. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito casar com você. Rafael a beijou com intensidade, com promessa, com futuro. E quando se afastaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, a notícia do noivado e da gravidez caiu como uma bomba nos círculos sociais e empresariais de Rafael. Os sócios ficaram ainda mais alarmados, alguns clientes começaram a questionar abertamente, e até a imprensa especializada começou a falar sobre decisões questionáveis do jovem CEO. Mas Rafael manteve sua palavra. Em uma reunião geral da empresa, ele convocou todos os funcionários e sócios e fez um anúncio público. Quero compartilhar com vocês uma notícia pessoal. Vou me casar e vou ser pai. Sei que alguns de vocês têm opiniões sobre minhas escolhas pessoais e, respeitosamente, não me importo. O que importa é que encontrei a mulher que amo, que me faz querer ser melhor, e vou construir uma família com ela. Se alguém aqui tem problema com isso, eu entendo. Mas não vou mudar de ideia, não vou esconder minha vida, e não vou me envergonhar de quem amo. Quem quiser continuar nesta jornada comigo será bem-vindo. Quem não quiser, eu respeito e entendo. Houve um silêncio pesado após o discurso. Mas então, para surpresa de Rafael, Beatriz, sua assistente, começou a aplaudir. Logo outros funcionários se juntaram. Não todos, mas muitos. Alguns dos funcionários mais jovens, alguns dos mais antigos, que o respeitavam não só como chefe, mas como pessoa. Os sócios, por outro lado, ficaram em silêncio, rostos fechados. Marcelo foi o último a sair da sala e, antes de ir, parou ao lado de Rafael. Espero que você saiba o que está fazendo,
ele disse, e foi embora. Rafael sabia que havia criado uma rachadura, talvez irreparável, com parte dos sócios, mas, pela primeira vez em sua vida, ele não se importava, porque tinha algo muito mais valioso esperando por ele em um apartamento simples do outro lado da cidade. Quando chegou em casa naquela noite, Carolina estava na cozinha, tentando preparar o jantar enquanto segurava Laura no colo. A cena era caótica, com panelas no fogão, a bebê reclamando, Carolina visivelmente cansada. Mas para Rafael, aquela era a cena mais bonita que ele já tinha visto. "Deixa eu ajudar", ele disse, tirando o paletó e pegando Laura no colo. "Você precisa descansar. Está grávida, lembra?" Carolina sorriu, cansada, mas feliz. "Como foi na empresa?" "Foi intenso, mas eu disse a verdade, nossa verdade, e vou lidar com as consequências, sejam quais forem." Ela se aproximou, beijou-o suavemente. "Nós vamos lidar juntos." E naquele momento, com Laura brincando com a gravata de Rafael e Carolina ao seu lado, ele soube que havia tomado a decisão certa. Não seria fácil. Haveria mais desafios, mais julgamentos, mais obstáculos, mas eles estariam juntos, e isso fazia toda a diferença. O que eles não sabiam era que o maior teste de todos ainda estava por vir. Um teste que iria mostrar a verdadeira profundidade do amor que haviam construído contra todas as probabilidades. Os meses que se seguiram ao anúncio do noivado foram como caminhar em uma corda bamba. De um lado, a felicidade de construir uma família. Do outro, a pressão constante do mundo ao redor. Carolina estava com 4 meses de gravidez quando eles decidiram marcar o casamento para dali a 2 meses, antes que a barriga ficasse grande demais. Seria uma cerimônia simples, apenas com amigos próximos e alguns familiares. Rafael não tinha muitos parentes vivos, e Carolina praticamente nenhum que quisesse convidar. Mas estavam felizes assim, planejando cada detalhe com cuidado e amor. Foi em uma terça-feira de manhã que tudo desmoronou. Rafael estava em uma reunião importante com investidores internacionais quando recebeu a ligação. Era do hospital. Carolina havia desmaiado no trabalho e estava sendo atendida na emergência. Rafael saiu correndo da reunião sem dar explicações, deixando sócios e investidores boquiabertos. Antônio, o motorista, dirigiu como nunca, percebendo o desespero no rosto do patrão. Durante todo o trajeto, Rafael tentava ligar para o hospital, para a clínica onde Carolina trabalhava, para qualquer um que pudesse dar notícias. Quando finalmente chegou ao hospital, encontrou Dona Lúcia na sala de espera, segurando Laura no colo. A menina, sentindo a tensão, chorava baixinho. "Onde ela está? O que aconteceu?" Rafael perguntou, a voz saindo desesperada. "Ela desmaiou durante o atendimento. Simplesmente caiu. Os médicos estão examinando ela agora." Dona Lúcia explicou, claramente preocupada. "Peguei a Laura na creche e trouxe para cá." Rafael pegou a menina no colo, tentando acalmá-la enquanto ele mesmo estava à beira de um colapso. "Ela estava sentindo alguma coisa? Reclamou de dor?" Ela estava cansada nos últimos dias, mas disse que era normal da gravidez. Dona Lúcia respondeu. Minutos se arrastaram como horas até que um médico finalmente apareceu. "Família da senhora Carolina." "Sou eu. Sou o noivo dela. Como ela está? E o bebê?" Rafael perguntou, aproximando-se rapidamente. O médico, um homem de meia idade com expressão grave, suspirou. "Ela está estável agora, mas descobrimos algo preocupante. Carolina está com anemia grave e uma infecção que pode comprometer a gravidez. Precisamos mantê-la internada para tratamento e monitoramento constante." "Mas ela vai ficar bem? O bebê vai ficar bem?" Rafael insistiu, sentindo o mundo girar. "Vamos fazer o possível. Mas não vou mentir, senhor. A situação é delicada. Os próximos dias serão cruciais." Rafael sentiu as pernas fraquejarem.
Dona Lúcia segurou seu braço, amparando-o. Posso vê-la? Ele perguntou. Sim, ela está acordada e perguntando por você. O médico respondeu, indicando o caminho. Rafael entregou Laura para Dona Lúcia e seguiu até o quarto. Quando entrou e viu Carolina deitada naquela cama de hospital, pálida, com soro no braço e aparelhos ao redor, sentiu o coração partir em 1000 pedaços. Rafael, ela sussurrou quando o viu, tentando sorrir, mas os olhos estavam cheios de medo. Ele correu até a cama, segurou a mão dela com cuidado, como se ela fosse se quebrar. Estou aqui, amor. Você vai ficar bem. Vocês dois vão ficar bem. Eu tenho medo, ela confessou, as lágrimas escorrendo. Tenho medo de perder o bebê. Tenho medo de não conseguir. Não fala assim. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Vai superar isso. Nós vamos superar isso, Rafael disse, beijando a mão dela repetidamente. Nos dias seguintes, Rafael praticamente morou no hospital. Ele cancelou reuniões, delegou responsabilidades, ignorou ligações de sócios reclamando. Nada disso importava. A única coisa que importava era Carolina e os filhos deles. Dona Teresa, a vizinha, se ofereceu para cuidar de Laura durante o dia e Rafael a buscava à noite, levava para o hospital para que Carolina pudesse ver a filha e depois voltava para o apartamento. Ele aprendeu a trocar fraldas sozinho, a fazer mamadeira, a acalmar Laura quando ela chorava por sentir falta da mãe. E queridos ouvintes do canal Voz que Conta Histórias, é justamente nesses momentos mais difíceis que descobrimos do que realmente somos feitos, não é verdade? Se você está acompanhando essa história até aqui e se emocionando, não esquece de se inscrever no canal e deixar o sininho ativado. Suas histórias e comentários nos inspiram a continuar. E conte para a gente, você já passou por um momento em que o amor foi testado dessa forma? Compartilhe aí embaixo, queremos saber. Uma noite, Rafael estava sentado ao lado da cama de Carolina, segurando a mão dela enquanto ela dormia quando seu celular tocou. Era Marcelo. Ele hesitou, mas atendeu. Rafael, precisamos conversar. A fusão com a empresa americana está em risco. Eles estão preocupados com sua ausência, com sua falta de foco. Marcelo disse sem rodeios. Marcelo, minha noiva está no hospital lutando para não perder nosso filho. Você realmente acha que vou me preocupar com fusão agora? Rafael respondeu, mantendo a voz baixa para não acordar Carolina. Rafael, eu entendo, mas você precisa pensar na empresa. Centenas de funcionários dependem disso. Se essa fusão não acontecer, vamos perder muito dinheiro e talvez até... Então que percam, Rafael interrompeu. Se essa empresa não consegue sobreviver sem mim por alguns dias, então talvez não mereça sobreviver. Eu não vou abandonar a mulher que amo quando ela mais precisa de mim. Não importa o custo. Houve um silêncio do outro lado. Você mudou, Rafael. Marcelo disse, e não era exatamente um elogio. Sim, eu mudei, e é a melhor coisa que já me aconteceu. Rafael respondeu e desligou. No 5º dia de internação, os médicos trouxeram boas notícias. A infecção estava controlada, a anemia melhorando e o bebê estava bem. Carolina poderia ter alta em alguns dias, mas teria que fazer repouso absoluto até o final da gravidez. Quando o médico saiu, Carolina começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Nosso bebê está bem, ela repetia, colocando a mão na barriga ainda pequena. Rafael abraçou-a com cuidado, também chorando. Eu disse que vocês iam conseguir, disse. Quando Carolina recebeu alta, Rafael a levou não para o apartamento pequeno, mas para o dele. Você precisa de conforto, de espaço, e eu preciso cuidar de você, ele explicou quando ela protestou. Além disso, já está na hora de você e Laura se mudarem de vez para cá. Vamos ser uma família, lembra? Carolina concordou, emocionada.
E pela primeira vez, ela pisou naquele apartamento não como visitante, mas como dona da casa. Rafael havia transformado um dos quartos em quarto para Laura, com berço novo, brinquedos, decoração delicada. E outro quarto estava sendo preparado para o bebê que viria. Você fez tudo isso? Carolina perguntou, admirando cada detalhe. Fiz nos intervalos, quando você dormia no hospital. Queria que quando vocês chegassem aqui, sentissem que este é o lar de vocês. Ele respondeu, abraçando-a por trás, com cuidado para não apertar demais. Os meses seguintes foram de cura e adaptação. Carolina ficou em repouso e Rafael assumiu tudo. Cuidar de Laura, da casa dela. Ele trabalhava de casa sempre que possível, ia à empresa apenas quando absolutamente necessário. A fusão acabou não acontecendo e alguns sócios saíram da empresa, insatisfeitos. Houve perdas financeiras significativas. Mas, curiosamente, Rafael não se abalou. Ele percebia que, mesmo com menos dinheiro, estava mais rico do que nunca. Uma noite, já com 7 meses de gravidez, Carolina e Rafael estavam no sofá, Laura dormindo entre eles, quando ela perguntou, você se arrepende de tudo que perdeu por minha causa? Rafael olhou para ela, depois para Laura, depois para a barriga onde seu filho crescia. Carolina, eu passei anos acumulando coisas, dinheiro, prestígio, poder. E sabe o que eu percebi? Eu estava vazio, completamente vazio. Você não me fez perder nada. Você me deu tudo. Me deu propósito, amor, família. Me deu vida de verdade. Então não, eu não me arrependo de absolutamente nada. Carolina chorou, mas eram lágrimas de felicidade pura. 2 meses depois, em uma manhã tranquila de sábado, nasceu Miguel, um menino saudável de 3,5 quilos, com os olhos escuros do pai e o nariz delicado da mãe. Quando Rafael segurou o filho nos braços pela primeira vez, sentiu uma emoção tão avassaladora que não conseguiu conter o choro. Oi, Miguel, sou seu pai, e vou te amar para sempre, ele sussurrou para o bebê, que apertou o dedo dele com a mãozinha minúscula. Carolina observava da cama, exausta, mas radiante. Laura, que agora tinha quase 2 anos, estava no colo da avó Teresa, que havia sido convidada para conhecer o neto postiço. 3 meses após o nascimento de Miguel, Rafael e Carolina finalmente se casaram. Foi uma cerimônia pequena em um jardim florido, com poucas pessoas, mas muito amor. Carolina usava um vestido simples, mas elegante, carregava Laura no colo e Rafael segurava Miguel. Quando trocaram as alianças e os votos, não havia uma pessoa sequer que não estivesse emocionada. Eu, Rafael, te recebo, Carolina, como minha esposa e prometo amar não só você, mas também Laura e Miguel, todos os dias da minha vida. Prometo ser companheiro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Prometo construir um lar onde o amor sempre vença, ele disse, a voz embargada. Eu, Carolina, te recebo, Rafael, como meu esposo, e prometo amar você com toda a força que tenho. Prometo ser sua parceira, sua amiga, sua família. Prometo nunca desistir de nós, ela respondeu, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. E quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi a promessa selada de que, não importava o que o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos. Anos depois, quando contavam a história de como se conheceram para os filhos já crescidos, Carolina e Rafael sempre terminavam da mesma forma. Foi o encontro mais improvável, mais difícil, mais questionado. Mas foi o encontro que nos salvou, porque o amor verdadeiro não escolhe circunstâncias perfeitas. Ele escolhe corações dispostos a lutar. E para você que acompanhou essa história até aqui no canal Voz que Conta Histórias, a gente quer muito agradecer pela companhia. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. E pode esperar que o próximo vídeo vai ser ainda melhor, com uma história que vai mexer ainda mais com seu coração. Deixa nos comentários, você acredita em encontros que mudam vidas? Você já viveu ou conhece alguém que viveu um amor assim
que venceu todas as barreiras? Queremos muito saber. Um abraço carinhoso e até a próxima história.